pegar aqui uma caneta. Olha só aqui. Vou parar aqui um pouco. Aliás, vou voltar aqui um pouco. Do jeito que está aqui, depois eu faço o exemplo com a caneta. Tá? Do jeito que está aqui, eu tenho... Dessa forma que está aqui, eu não consigo fazer uma reta, né? Que eu consigo, por exemplo, separar o X vermelho com as bolinhas. Eu consigo separar isso aqui com a reta, né? Então, não consigo separar os X com a reta. O X ficar no mesmo lugar que a bolinha está, né? O X ficar em um lugar e a bolinha em outro, né? Consigo fazer isso com uma reta aqui, né? Então, passo assim, não dá. Se eu passo aqui, não dá. Se eu passo aqui, não dá. Aí as bolinhas ficaram, mas os X não ficaram. Se eu faço assim, não dá. Os X ficaram, mas as bolinhas não ficaram. Mas quando eu mudo para uma superfície maior, de uma dimensão maior, aqui de 2D, por exemplo, para 3D, aí eu passo uma reta e consigo separar aqui os X das bolinhas. Tá? Então, às vezes você muda o espaço que você está e nesse novo espaço existe algo linear que ajusta as coisas. Olha essa situação aqui que eu vou fazer com a caneta aqui. Para você ter uma outra ideia do que eu estou querendo dizer. Então, peguei aqui uma caneta, duas canetas, né? Aí, tá aqui duas canetas. Essas duas canetas, né? Aqui, vou pegar uma caneta. Se elas estão expostas num plano, como aqui, ó, um plano, não dá. Aí é uma coisa, eu tenho que fazer retas sobre esse plano aqui, né? Agora, se esse plano ele se desloca aqui, ó, eu posso passar algo no meio aqui. Então, aqui eu posso ter retas que passam entre as canetas, porque a caneta não está mais colada aqui na outra, né? Tem outra profundidade, né? Então eu ganho esse espaço a mais aqui, ó. E isso acontece, né, quando nós fazemos mudança de espaço, né? Então saímos de um espaço que estamos numa dimensão menor e vamos para uma dimensão maior. Então algo que não era que não existia uma reta que ajustava os dados, numa dimensão maior existe uma reta que ajusta os dados e na dimensão menor essa reta ela é uma curva, né? Na dimensão menor. Um outro exemplo aqui para fechar, né? Um outro exemplo aqui. Digamos, eu tenho aqui bolinhas e eu tenho aqui X aqui. E eu preciso separar uma coisa da outra, né? Então, não tem reta que separa aqui. Agora, se eu faço uma superfície 3D, né? Onde eu transfiro esses dados para um outro espaço, pode ser que esse novo espaço, as bolinhas estão aqui, ó, e os X estão aqui. E agora, nesse novo espaço, né, as coisas são separáveis. Então, esse é o truque, né, da ideia.
aqui, aqui. E agora. Então, voltando para fechar aqui a apresentação. Bom, então nós podemos usar polinômios, né, para mudar esse espaço, né, criar superfícies mais curvas, né, e também podemos usar outras equações, né, outras funções matemáticas, né, como raiz quadrada, como logaritmo, como exponencial, né, e vai tendo curvas, né, de diferentes maneiras, né. Aqui a curva de roxo, né, é uma curva que usa, ao invés da raiz da potência, né, usa uma raiz quadrada. Enfim, são maneiras de usar, né, regressão linear, né, em problemas não lineares. Tem muitas técnicas de aprendizagem de máquina que elas são naturalmente construídas, né, usando a matemática linear, mas elas funcionam bem para problemas não lineares. E a ideia por detrás é essa, de fazer transformação nos dados para ir para uma dimensão maior, onde essa dimensão maior é tratada as coisas de forma lineares, mas na dimensão original, essa linearidade lá na alta dimensão vira, né, superfícies com curvas na dimensão original. Uma técnica que faz muito bem isso, é uma das melhores técnicas para isso, chama SVM, né? Support Vector Machine. Ok, bom, vamos à parte prática aqui da coisa. Deixa eu abrir aqui o notebook. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma coisa primeiro. Tem que saber. Então, vamos à parte prática, que todo mundo gosta, que vê as coisas acontecendo, que faz todo mundo entender. Ele que você está aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui na aula. Aula de hoje, atividades. Ah, tá aqui. Deixa eu editar aqui. Editar. Driver. Aqui chama. Regressão linear multivariada. Então, vindo aqui. 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 Regressão linear multivariada. Aqui. Chamar esse. Adicionar esse também. Aqui. E postar. Tá, postei os dois que eu vou usar aqui, tá? O regressão linear multivariada e aula Skitlearn regressão linear. Bom, então vou começar aqui com esse regressão linear multivariada, tá? Que é como a gente é a nossa bibliotecazinha que a gente tinha feito, né? Só que ela agora com multivariada. Tá? Então aqui estou carregando as minhas bibliotecas, né? O NumPy, Pandas, Matplotlib. Depois vou fazer um download aqui dos meus dados, um upload aqui dos meus dados, né? Para o Colab, carregando os dados que eu vou trabalhar, são 3
três conjuntos de dados, o dados 1, dados 2, que vocês tinham usado, e agora dados 3, que tem mais dados. Vou aqui carregar esses conjuntos de dados, né? Dados 1 é o DF aqui, é o data frame dados 1, e a mesma coisa dados 2, dados 3. O dados 1 estou colocando dentro do conjunto de treinamento dele, né? O X dados 1, Y dados 1, o M dados 1 e o N dados 1, que é o conjunto de treinamento, e o M e o N. Tá? E a mesma coisa para o dados 2 e o dados 3. Então, aqui, na época, aqui eu dava um exercício disso, né? Mas tirei isso aqui para vocês. Então, a função de normalização aqui é a z-score, né? Então, a implementação da z-score, a gente tem que calcular a média e desvio padrão, né? E, então, é fornecido o x, né, que é o conjunto de dados, a média e o desvio padrão. Então, se você não fornece a média e o desvio padrão dos dados, né, então, calculada a média usando o NumPy, né, calculado o desvio padrão, se você não fornece, usando também NumPy, e depois é feito o cálculo da operação, do z-score, né, que é o x que você tem, menos a média, né, dividido pelo desvio padrão. E essa operação, ela é feita coluna por coluna. Então, quando eu calculo a média aqui no x, a média me dá a média de todas as colunas, né? Ou seja, é um vetor contendo a média de cada coluna. A mesma coisa para o desvio padrão e a mesma coisa para essa conta que está aqui. Tá? Tudo aqui usando de álgebra linear aqui, para fazer essas operações. Tá? Então, aqui é só um teste aqui nos dados, tá? Vou botar aqui. Então, se eu pego os dados 2, vou voltar aqui. Vou botar aqui, ó, os dados 2 originais, e depois os dados 2 após as transformações. Ó, os dados 2, eles estão nessa escala, ó, 21, 04, 3, e agora a escala vai, ó, uma escala bem diferente aqui. Tá? Lembrando, a escala aqui é menos o desvio padrão a mais o desvio padrão. A escala aqui do z-score. Deixa eu pra cá. Agora ficou mais claro. Júlia, agora ficou mais claro, né? E vão testando aí também, né? Então, faz umas brincadeiras aí. Bom, a função de custo, né? De novo, a gente tem que ter a hipótese, né? E a função de custo. Então, a função de custo, a hipótese, né? Que é o x, né, vezes o w, né? O x dot vezes o w mais o bias. Tá? O x dot vezes o w aqui é a operação, essa operação aqui do W transposto vezes o x para todas as amostras, né? Tá? E só lembrando que em matriz outra, o x aqui é uma matriz e o w aqui é um vetor. Tá? Então o x é uma matriz de n linhas, número de linhas da matriz, e n colunas. E o w, ele tem n colunas. Para ser feito, o w tem que ser representado por uma matriz, né, de n por 1. Tá? Aí, quando você faz essa multiplicação dessa matriz, primeiro é que a quantidade de colunas, né, da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Essa igualdade tem que existir, senão a operação não é possível de ser feita.
E segunda é que o resultado da operação é a quantidade de o resultado, né, vai ser uma matriz que vai ter a quantidade de colunas, né, aliás, de linhas da primeira matriz e a quantidade de colunas da segunda matriz, que é a resultante, uma matriz M por 1, que seria esse M aí, ou seja, em outras palavras, todas as amostras teriam uma hipótese. Okay? Depois nós temos a função de custo. A função de custo recebe o x, o y, o w e o bias. Né? Então, o custo cria uma variável chamada custo. A variável m, né, eu posso extrair do próprio conjunto de dados, né, que é o próprio x, né, ou seja, a quantidade de linhas é o m. A minha hipótese, né, eu posso calcular, né, eu posso chamar aqui a função hipótese, né, passando os dados, ele vai me trazer um vetor, né, contendo a hipótese. E esse vetor contendo a hipótese, né, nós subtraímos pelo y, aí nós temos a conta hipótese menos o y. Agora a gente tem que pegar essa hipótese menos o y, elevar ao quadrado e somar as multiplicações. E isso vai ser igual a pegar esse vetor hipótese, transpor esse vetor hipótese e multiplicar por ele mesmo, que vamos estar multiplicando ao quadrado. Quando multiplicamos uma matriz por outra, é feito, né, somas de produtos, né, que resulta aqui nessa continha que está aqui dentro, essa somatória com a multiplicação da hipótese vezes o y ao quadrado. Depois basta dividir, né, por esse 2m. Né? Aí nós temos aqui o custo. Bom, é claro que aqui já está usando recursos mais avançados de programação. Tá? Então, assim, não é uma implementação ingênua, né? É uma implementação que visa ter uma performance boa. Tá? Então, as contas aqui são feitas para que o algoritmo rode rápido. Não tem laços de repetição aqui envolvidos, né? Se for programar de forma ingênua, tem que fazer laços de repetição, aí fazer todas essas multiplicações, guardando, colocando, aí fica bem demorado. Ok, bom. Aqui é só um teste, se as operações estão bem feitas, dá esse valor. Só testar, certo? A derivada da função de custo é igualmente, né, bem semelhante à própria função de custo, né, só que não tem o termo quadrático envolvido, nem esse 2m que tinha. Né? Então, a questão é bem semelhante. Né? Então, a derivada da função de custo, né, é calcular a hipótese, né, e a hipótese aqui nós subtraímos pelo y, e essa hipótese subtraída pelo y, né, ela tem que ser somada aqui, ó, somada a essas hipóteses subtraídas pelo y. Então, está usando aqui a soma aqui do NumPy. E depois dividindo aqui pelo m. Aqui. Tá, bom, lembrando que a derivada da função de custo para o b, né, nós não multiplicamos aqui por x, né, e a diferença é que a derivada da função de custo para o w, nós temos que multiplicar aqui pelo x. Né? Então, se nós temos que multiplicar pelo x, nós vamos eliminar essa somatória, e ao invés de fazer somatória, nós vamos fazer uma multiplicação da matriz do w, da hipótese menos o y, né, vezes o próprio x, que vai resultar em multiplicar e somar a própria operação da multiplicação de matrizes. E depois divide aqui pelo m, né, os dois campos. Tá. De novo, né, isso, assim, para ter uma compreensão bem precisa, tem que sentar, pegar, calcular,
Então, é uma programação, né, mais avançada. Mas lembrando que a ideia é mostrar isso para vocês terem uma ideia. Se vocês quiserem entender mais sobre isso, vocês falam. E a gente começa, né, a ir migrando para o uso de bibliotecas de programação que são utilizadas no mercado, que são implementadas dessa forma também, né? Só que aqui eu estou meio que abrindo a forma como isso é feito. Bom, aqui são os testes, né, para verificar se as derivadas estão ok. Tá? A predição do modelo, lembrando que a predição do modelo é a própria função hipótese. Aqui também é um teste. E depois nós temos a aplicação do gradiente descendente. Então, o gradiente descendente, né, recebe o x, o y, o número de épocas e a taxa de aprendizagem, o alfa. Então, vamos calcular o n aqui, que é o número de características, né, de entradas no conjunto de dados. Aí, com isso, dá para a gente inicializar o w, né, e o bias. Lembrando que o w ele tem n coeficientes. Né? E esse w, o ideal é que ele seja inicializado de forma aleatória. E, inclusive, existem algumas técnicas, né, de inicializar esses w's para o algoritmo convergir mais rápido. A gente vai ver isso mais para frente. A técnica é quando a gente evoluir mais para outros modelos, né, a gente vai ver esse tipo de técnica. Bom, o BIAS, né, o D, né, só um valor numérico, né, aleatório também. Criamos aquele histórico do gradiente descendente para analisar a evolução do gradiente descendente e fazemos o laço de iteração tradicional do gradiente descendente. Calculamos aí, né, o upgrade aí do gradiente descendente para o BIAS, né, e para o W. Lembrando que o W aqui ele é feito esse cálculo, né, para todos os as N, né, os N coeficientes envolvidos no W, que é um vetor, aqui é um valor numérico. Né. Depois atualizamos esse novo W, esse novo BIAS, calculamos a nossa função de custo para saber qual foi o desempenho e vamos fazendo isso até esse número de época. No final, a gente retorna os parâmetros, né, os coeficientes, o B e os coeficientes W e o histórico. E para aplicar, né, aqui é simplesmente uma função para plotagem aqui dos dados, né, uma tabela mais bonitinha e tal. Bom, os primeiros conjuntos de dados. Dados 1, o que nós usamos a regressão linear lá em Gênero. Então, primeira coisa aqui nos dados 1, normalizamos os dados, né? Pegamos os dados 1, normalizamos ele. Definimos aqui uma taxa de aprendizagem, número de época, e rodamos o algoritmo. Guardamos aqui, só para plotar no gráfico, o valor da função de custo da última iteração. E plotamos aqui o histórico da função de custo, né? Como foi. Bom, então, fazendo isso. E também é emitida aqui uma tabela com o valor do número de época, alfa. Aqui é só para bonito, né? Então, tá aqui, assim, apresenta aqui o nome da função, tá? A legenda, tá aqui o gráfico da função de custo, né? Gráfico da função de custo. Também mostra uma tabelinha com as variáveis, né? Tem que ter aqui, ó, aqui não é θ mais, aqui é o BIAS, né? Tá. Aqui é o BIAS.
celular. Presta o celular. Por quê? Presta. Miss Marty. Come primeiro, depois você fala. Eu não vou fazer bolo agora. Vai, Fê, Vou vai. amanhã. Vai assim. Obrigada. Ah, tá. Ah, bom, não posso mudar, porque esse aqui é usado depois. Então, volta pra cá, volta. Deixa assim. Deixa assim. Ai, cara. Deixa assim. Tá aqui os valores do W. Bom, essa tabelinha, né? Os parâmetros que eu coloquei. Bom, depois fazemos a mesma coisa para os dados 2, né? E aí é tudo igual. Normalizamos os dados com Z-score. Parametrizamos aqui o alfa e o número de épocas. Executamos o gradiente descendente. Não sei se vocês lembram, né? Mas o alfa, né, lá do taxa de aprendizagem lá dos dados 2 era um valor bem pequeno e era bem fácil você fazer com que o teu algoritmo não aprendesse, né, porque estava muito sensível à taxa de aprendizagem. E isso por causa que lá não estava sendo feito a normalização com o Z-score. Aqui usamos uma taxa bem parecida com a primeira, né? E aqui, o que deu? Deu errado aqui no meu plot. Tetas aqui. Aqui tem que ser. Tá, isso. Pega esse. Melancia. Só. Eu tenho que arrumar aqui Salada de melancia pra tirar. o meu negócio aqui das minhas tabelas aqui que está imprimindo errado aqui. Mas está aprendendo aqui, tanto. Com chiclete isso aí. É com chiclete. Eu sei. Shell. Vira aí. Ah, então acho que é isso aqui. Mas eu tenho que melhorar, arrumar aqui a formatação, que está ainda lá do antigo, né? Bom, o terceiros dados, né, já tem mais dados, também um alfa praticamente o mesmo, a taxa de aprendizagem dos 3 casos é praticamente a mesma, não sei se vocês perceberam, muda um pouco, ó. E isso é por causa da normalização. A normalização permite a gente e facilita, né, a nossa parametrização aqui do gradiente descendente. Então, coloquei praticamente a mesma taxa de aprendizagem. De novo aqui, deu errado. De novo, aprendeu, né? Ok, senhores, dúvidas, perguntas, curiosidade?
que é mais para vocês verem como é de fato as coisas por debaixo dos panos, né? E agora a gente vai fazer as coisas usando Não sei. a biblioteca que é o A Diana achou o OpenCV, papel do quarto. o Esse Skitlearn. nome é esse Tô número aqui doidinho hoje. da Aline. Acho que só arrumar uma coisa aqui para ver se... Olha que legal. Tá vendo isso aqui? Ó, presta atenção. Ah, tá, agora tá melhor. Então, seguinte. Parece não? Uhum. Você já assistiu a próxima? Uhum. Eu acho que eu era viado. Eu acho que eu era viado. Parece um pouquinho, filho. Ele pediu desculpa. Você tem que ver aqui junto. Deixa assim. Deixa assim. Tá aqui todos. Calma que vira. Aliás, aqui é B. Você achou que era meu esse papel? Ah. Aí? Não. É pra você ver direto a mulher. Bom, ok. Dúvidas, perguntas, curiosidade? Não é a mãe do. Vocês estão vendo? Não, vou aproveitar, vou no banheiro, enquanto vocês veem mais um pouco. E aí a gente começa com o Skitlearn. Melhor. Peraí, o que você falou? Será que é muito cedo? Você. Será que é? Eu falei, né, mão boa? Você falou não. É porque ele falou, eu tô lembrando aqui. Ele falou, eu falei, qual o nome da sua mãe? Aí ele falou, eu falei, nossa, diferente. Eu falei, a sua também é diferente, né? Eu não lembro. Cheiroso o nome dela? Tia, a Júlia quer morder o pirulito, tá machucando tudo dentro dela. Tá reclamando. Você tá mordendo. Não é pra morder o pirulito. É pra chupar o pirulito. Ué, pode pegar isso aqui. Não morde. A primeira compra do mês. Letícia, olha aqui pra mim. Fala pro povo o que você fez. Eu disse, nossa, eu tô com tanta raiva, gente. Você falou pra mim fazer a primeira compra do mês. Pessoal, a gente tá pensando em morar junto. Eu falei assim, amor, vai lá e faz a primeira compra do mês. Ela fez. O que ela comprou? Letícia, você só comprou batata, Letícia. Eu amo batata da Hopper. Mas só batata, véi. Só batata não, mentira. Aqui, comprei pipoca, batata palha pra fazer estrogonofe. E o frango? Cadê o frango? Cadê o frango da batata Eu vou ali? aprender a gente. Ah, você vai... Meu, nós vai passar o mês inteiro comendo só batata, Letícia. Você acha que eu sou idiota, Danilo? Eu comprei cada uma de um sabor pra nós não enjoar. Como fundir o aço? Bom, esse já tá completo. Letícia, olha aqui pra mim.
Pai, você vai pro dedo. Agora só a mamãe. Bom, vamos lá. Seguindo. Vamos lá. O primeiro, seguinte. Esse, galera. A biblioteca que a gente vai estudar, né? É essa biblioteca chamada Scikit-Learn, tá? Esse é o nome dela. Scikit-Learn. Scikit-Learn, Machine Learning em Python. Bom, Scikit-Learn é uma das bibliotecas, né, para aprendizagem de máquina, digamos assim, mais usadas hoje em dia, tá? Uma das mais usadas. Então, ela é bastante usada na indústria, bastante usada, assim, para vários públicos, né? E ela tem aqui técnicas de aprendizagem supervisionada para classificação. Existem vários algoritmos aqui, né, envolvidos. Técnicas de regressão, né, aprendizagem não supervisionada, né, cluster. Tem outras técnicas, como técnicas de redução de dimensionalidade, seleção de modelos, técnicas de pré-processamento, como normalização, como geração de características polinomiais. Então, é uma biblioteca assim, bem usada. Ela é uma biblioteca que ela é bem simples de usar e ela é uma biblioteca que os algoritmos são bem implementados, tá? São feitos de forma eficiente. E é bem usável aqui, é fácil de usar, é usável, enfim, é uma maravilha. E ela é construída usando aqui, né, a biblioteca NumPy, né, SciPy e Matplotlib. Tá? Então, o que a gente estava construindo, né, é mais ou menos como a Scikit-Learn é feita, assim, né? Usa essas bibliotecas, né? A gente estava usando só NumPy e Matplotlib e implementa os algoritmos de forma otimizada. Então, vou abrir aqui o link. Se você for no LinkedIn, por exemplo, procurar oportunidades deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar de novo aqui, porque ele vai pedir para mudar de conta, né? Se eu venho aqui e procuro vagas de vagas aqui de aprendizagem de máquina. Eu vou escolher aqui aleatório, tá? Nem desenvolvedor Python aqui, né? Se aparece aqui. Não, mas aqui não é aprendizagem de máquina. Deixa eu pesquisar aqui. Aprendizagem de máquina. Não tenho tanta habilidade assim no LinkedIn.
anúncios, e-mails, talvez é não aprendizagem de máquina, mas ciência de dados, né? Ciência de dados. Que é talvez o nome da vaga aqui, é cientista de dados Python. Tá aqui, né? O que é pedido aqui no cientista de dados Python? Bom, várias coisas, né? Mas tá aqui a biblioteca lá. Scikit-learn é uma delas. TensorFlow, outra delas. PyTorch, outra delas. Outra aqui, cientista de dados aqui. Cientista de dados, vamos ver se pede. Aqui não fala o nome da biblioteca. Aqui, Senior Machine Learning. Aqui já coloca de novo aqui, Scikit-learn. Cientista de dados aqui. Aqui fala as técnicas, mas não está mostrando a biblioteca. Enfim, se você procurar, é algo bem normal, tá? Se vai procurar uma vaga na área aí de aprendizagem de máquina, ciência de dados, tudo, o conhecimento em Scikit-learn é algo assim, né, básico, né? Básico para quem está entrando para quem está nessa área, né? Bom, ok, então isso aqui existe um mundo aqui, aqui a próprio site também, né? É bem rico aqui, tá? Se você vai no guia do usuário aqui, tem aqui uma infinidade de exemplos de cada uma das coisas, né? Eu quero aqui de modelos lineares, né? Que é onde está a regressão, né? Aí aparece aqui, ó, todas as coisinhas que a gente está estudando aí aparece aqui, tá aqui, ó, como que é a hipótese aqui, né? W0 mais W1 vezes x1, W2 vezes x2, até WP vezes XP. Depois fala da técnica, enfim, tem como fugir dessas coisas da matemática, parece, até mesmo aqui, né? Tá. Enfim, vamos lá. Alexandre, é duro, né? Já aconteceu comigo aqui, dando aula e a internet ficar ruim, eu ter que usar para internet de celular e a coisa não funciona tão bem. Horrível. Bom, vamos lá, né? Então, eu abri aqui o notebook do Scikit-learn, né? O nome da biblioteca chama Scikit-learn, mas é muito comum chamar somente SK-learn, tá? Então, Scikit-learn, SK-learn, tá? Muito comum, só. Ok, então vamos usar aqui o modelo de regressão linear, tá? Lembrando, né? Eu acho que eu não falei para vocês, o B, ele é conhecido pelo termo de bias, tá? A gente chama o B de bias, tá? Bias. E o W a gente chama de intercept. São os coeficientes, a gente chama de intercept. Ok, então eu vou usar aqui um problema para a gente poder estudar, que é um dataset de predizer preços de casa, e esse dataset de predizer preços de casa é um dataset de preços de casa que foi construído na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Então, lá foi coletado todos os dados, tá? E a gente pode construir o modelo, né, usando esses dados lá de Boston. É claro, para cada localidade, né, temos que ter os dados próprios para usar o modelo. Bom,
O modelo, né, vai ser a função de custo do modelo. A gente vai usar a mesma, né, que a gente está usando, o MSE, né, que é a hipótese menos a saída esperada ao quadrado, né? E também temos uma outra medida que é bastante usada, mas não tem um desempenho tão bom quanto o MSE, é o MAI. A diferença é que a gente usa, ao invés de ser o termo ao quadrado das diferenças, é o termo absoluto, né? Ou seja, o termo absoluto das diferenças. Aqui eu trouxe um gráfico, né, só para vocês visualizarem assim, o gradiente descendente, né? Se vocês olharem os pontinhos aqui, o pontinho vermelho, né, é uma interação, a cada pontinho vermelho vai sendo feita interações do gradiente descendente. E a cada pontinho refere-se a um momento dessa reta, né, sobre os dados aqui. Veja que a reta, quando inicia, ela está com um pontinho mais em cima, ela inicia com um valor ruim, né, valor ruim, e quando ela vai se aproximando do ponto de mínimo, ela vai sendo ajustada para os dados. E isso é que o gradiente descendente faz, né? Ele atua nessa superfície, né, da função de custo aqui. E é o ajuste feito nessa superfície da função de custo, nos coeficientes, né, dessa função de custo, e implica numa nova reta em um outro local. E a cada vez que é feita essas atualizações, essa reta vai convergindo para ficar sobre os seus dados. Ok, então, voltando aqui. Vamos. Bom, eu acho que não vai autorizar, mas tenta, né? Se pedir aqui alguma coisa para mim, eu dou acesso. Né? Tá? Não sei se fora do login da Uninove você consegue entrar no Meet, né? Então, nós vamos usar aqui para o nosso exemplo o dataset de Boston House Price. É um dataset de preços de Boston. Né? Esse dataset tem 506 amostras, né? E os atributos aqui são esses. Os atributos, né? Tem aqui o primeiro atributo, né? É o crime por capita da região, né? Que reflete a criminalidade da região, a proporção de terra residencial da região, a proporção de terra comercial, não varejista da região, né? Por exemplo, fábricas. Uma variável, né, binária, né? Variáveis binárias, a gente chama pelo termo dummy, né? Que fica ou não nas margens do rio Charles. Uma outra variável, né, a concentração de dióxido de nitro, tá? O número de quartos da casa, a idade da residência, a distância, né, dos 5 centros de empregos de Boston, ou seja, se a casa está bem localizada, né, para os 5 grandes centros de empregos de Boston, a acessibilidade às rodovias radiais, o valor do IPTU, a relação, né, de aluno, né, por professor da região e a proporção de afrodescendentes da região e, por último, a porcentagem da população de baixa renda. Então, essas 13 variáveis, né, se prediz o preço da casa, né, o preço da casa. Tá? Cada unidade da resposta vale $10.000. Né? Então, inicialmente aqui carregamos os dados, tá? Os dados da mesma forma que usamos lá na outra biblioteca, né? Tudo igual, só carregamos o X e o Y. Lembrando que o X
ele está, se olharmos o nosso dataset, né, as primeiras colunas do dataset refere-se aos valores do X e a última coluna do dataset refere-se ao preço. Né? Cada linha é uma amostra. Então é assim que é os datasets. Então, quantidade de linhas, né, de amostra, 516, quantidade de entradas é 13 e a última coluna refere-se à saída. Bom, primeira coisa, a gente faz a normalização Z-score. A normalização no Skitlearning, ela está dentro de um pacote chamado Pré-Processing. Tá? Então, se a gente abre aqui a Skitlearning, a gente vai aqui, ó. A gente vai User Guide, então a própria API aqui. User Guide. E procurar aqui a opção aqui de Pré-Processing. Talvez é API e Pré-Processing. Pré-Processing. Aí nós vamos ter aqui em Pré-Processing várias técnicas aqui de pré-processamento, né? De normalização, né? A gente tem aqui a normalização Mimax, né? Que a gente viu lá no curso, né? Chama Mimax, tá? Que coloca os dados no intervalo entre 0 e 1, né? Que é aquela continha que a gente tinha visto. Tem aqui a normalização chamada Max ABS, deixa os dados no intervalo de -1 a 1. E a normalização mais conhecida, né, que é a mais usada, é a normalização Standard Scale. Né? Todas as classes aqui que tem o termo Scale, né, se trata de um modelo de normalização. Né? Esse é o modelo mais usado, né, Standard Scale, que é o Z-score. Voltando aqui. Então, a gente importa aqui essa classe Standard Scale, né? Cria um objeto do Standard Scale, aqui Z-score, e a função, né, ou seja, o método do Z-score que faz a normalização dos dados chama fit transformers. Aliás, são duas operações que ele está sendo feita. Uma operação chamada fit e a outra operação chamada transformers. Tá? E as duas operações podem ser traduzidas como fit transformer. Então, seria algo como isso aqui, ó, essa operação fit transformer, só para vocês entenderem. Fit X e depois estou aplicando o transform. Então, essas duas operações é igual ao fit transform. Essa operação é fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sendo que a primeira, fit, simplesmente normaliza os dados, mas os dados estão dentro do objeto, e transform, ela devolve esses dados que estão dentro do objeto, né, para a variável. E fit transformers, ele faz, né, a transformação nos dados e devolve os dados, né, transformados. Faz as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, por que feito isso? Às vezes a gente tem dados, né, que a gente trabalha para treinar o modelo e dados que a gente trabalha para testar o modelo, para saber se o modelo tem um bom desempenho ou não. E esses dados para testar o modelo não conhece. Então, na hora de testar,
a gente simplesmente aplica o transformers, não o fit. Tá? Ou seja, a parte de calcular a média, o desvio padrão, né? Isso é feito somente nos dados de treinamento. Nos dados que a gente vai testar, a gente usa dessas medidas que foram extraídas lá do conjunto de treinamento, não no conjunto de teste. Tá. Então, normalizamos os dados. Aqui é mostrado a média dos dados e o padrão dos dados, né? Na normalização. Esses dados médios e o padrão, eles podem ser adquiridos pelos atributos do objeto aqui chamado min e var. Tá? E, bom, tem mais uma função, né, do skitlearning que é bem comum, facilita bastante o nosso trabalho. Quando a gente trabalha com conjuntos de dados grandes, né, por exemplo, é o caso aqui desse conjunto de dados do dataset de Boston, é comum nós separarmos o nosso dataset em algumas partes, né, para ter uma metodologia um pouco melhor para garantir que o nosso modelo está sendo bem treinado, né. Nós separamos o nosso conjunto de dados assim, de forma mais básica, né, em dois conjuntos. Um conjunto é chamado de teste e um conjunto é chamado de treinamento. Então, nós separamos em um conjunto de treinamento e de teste. Nós dividimos os dados em partes para treinar e partes para testar o modelo. Sendo que a parte para treinar é usada somente para treinar e a parte para testar, o modelo não conhece. Ele vai ser usado só para testar se foi bem treinado. Então, a gente usa uma função, né, do skitlearning aqui, que está dentro do pacote Model Selection, chamado Training Test Split. Esse Training Test Split, a gente vai passar o nosso X para ele, o nosso Y para ele, nós vamos dar um percentual, né, test sizing, percentual de amostras que vão estar no conjunto de teste e o restante vão estar no conjunto de treinamento. Tá? Também a gente passa uma semente de um gerador de números aleatórios. Essas amostras serão selecionadas aleatoriamente, ou seja, 25% aqui das amostras selecionadas aleatoriamente vão estar no conjunto de teste e o restante estarão no conjunto de treinamento. Então, após a divisão, né, e de novo, né, essa função Training Test Split, ela vai retornar o X de treinamento, o X de teste, o Y de treinamento e o Y de teste. Tá? Então, após o uso dessa função, que vai separar o nosso conjunto de dados, nós vamos ter agora os nossos dados, né? O nosso X de treinamento vai ter 379 amostras e o de teste vai ter 127. Lembrando que o total era 506. Então, tinha 506 amostras. Então, fizemos a divisão. 379 vai ficar no treinamento, 127 vai ficar no teste. E agora, né, depois que trabalhamos os dados, vamos aplicar a regressão. Então, usando o mesmo método que nós estamos usando, que é o gradiente descendente, do pacote Linear Model, né, SGD de gradiente descendente estocástico, regresso. Então, é o gradiente descendente, né, a diferença do modelo nosso estocástico é que no modelo estocástico, só para você ter uma ideia, né, no gradiente descendente, no modelo estocástico é feito aqui, ó, um shuffle, algo assim, NP
p.shuffle surfle bom, é feito um embaralhamento dos dados, né? Um embaralhamento do X aqui, né? Feito isso, né? Na minha cabeça era a função shuffle que faz isso, né? Mas eu não estou achando aqui. Shuffle. Eu que não sei escrever, né? Shuffle. Shuffle. OS x.shuffle. Tem que olhar aqui no algo assim. Pai. Shuffle. Tem que ser feito. Tá no random, né? Então tem que ser feito essa operação, né? Se eu faço essa operação mas no tem que ser nos índices do X, né? Então você tem que ter aqui algo assim, índices, né? E esses índices dentro de 0 a n, né? Vou fazer bonitinho aqui. Acho que eu tenho que parar de fazer isso porque eu vou dispersar um pouco aqui. Tem que gerar índices, né? Aí você faz o shuffle nos índices. Aí porque você faz nos índices, aí depois você vem aqui e coloca que você quer pesquisar esses índices, né? Aí você altera os índices ou os mesmos, né? Por isso que tem que ser nos índices, né? Não na própria variável, né? Porque se for na própria variável, aí você tem que mudar o x e tem que mudar o y também, aí vira uma confusão só, tá? Aí você faz assim, aí assim pode ser feito. Depois que você quiser testar, você pode fazer isso. Aí vira estocástico como o gradiente descendente lá do skitlearn, né? Então, faz com que os dados não sejam viciados aqui no teu problema, né? Essa é a ideia do estocástico. Então, bom, e ele tem uma série de parâmetros aqui, o gradiente descendente, né? Primeiro, você tem que dizer qual é a loss, a função de custo, né? Por exemplo, o my, né, o square erro, é a constante que identifica que é o MSE que nós estamos usando. Se você quiser o my, a constante que significa o my é y infinitive, né? O número de época do gradiente descendente é o parâmetro max iter, tá? O gradiente descendente do skitlearn, né? Ele tem ele usa uma técnica chamada Erlang stop, que permite você parar o algoritmo, tá? E para parar esse algoritmo é usado uma variável chamada toll. E a ideia é o seguinte, né? Você vai pegar do seu histórico, né? Você vai pegar o último elemento do seu histórico, por exemplo, aqui, ó.
o último, e vai comparar com o penúltimo. Tá? Uma comparação do valor absoluto aqui dessas coisas. Se a diferença entre eles for menor do que essa variável chamada tall, né, aí você vai dar um break no for. Tá? E isso aqui é chamado de, essa técnica é chamada de early stop. Né? Aí essa técnica depende dessa variável aqui. Né? Qual é esse valor aqui? Geralmente a gente coloca nessa variável, nesse tall, um número bem pequeno, assim, tipo 0,0000001. Ou seja, isso significa assim, ó, se é a última função as duas últimas funções de custo, a diferença delas forem nada, né? Aí eu faço break. Em outras palavras, é isso que significa. E você pode fazer isso com um intervalo maior. Vou comparar a primeira com a segunda e também vou comparar com a terceira. Enfim, você pode dar esse intervalo aqui maior, né? Tá? Você pode comparar esse intervalo maior, tá? Também. Então, mas é isso que é esse tal early stop, que usa essa variável aqui chamado tall aqui do skitlearn. Esse tall aqui. Aí também o skitlearn, você pode fornecer para ele uma semente de um gerador de números aleatório para o gradiente descendente. Lembrando que o gradiente descendente, né, tem a inicialização aqui, ó, dos coeficientes, né? Então você pode fornecer um número aleatório para não fornecer o número aleatório, mas fornecer a semente do gerador, né? Então, geralmente aqui tem um seed, que é o valor da semente, você coloca um valor aqui. Tá? Aí implica que a geração vai ser gerada usando essa semente aqui. E isso no skitlearn é esse parâmetro chamado random state. O eta 0 do skitlearn, ele é a taxa de aprendizagem inicial. O skitlearn, ele tem mecanismo para você fazer taxas de aprendizagem adaptativa. Então, você pode começar com a taxa de aprendizagem um pouco maior e, ao longo das épocas, a taxa de aprendizagem vai sendo diminuída. Então, por exemplo, a learn rate, nós definimos se nós queremos uma taxa de aprendizagem constante, como é o nosso caso da nossa implementação, ou adaptativa, que ele vai diminuir o valor. Então, ao longo aqui desse for, a taxa de aprendizagem que está aqui, ó, vai sendo diminuído, né, de acordo com a função de transferência. Depois a gente vai estudar esse tipo de mecanismo, tá? Aí dá para incluir essas implementações. Bom, voltando aqui. Então, e aqui também também pede a partir de quantas iterações que você quer usar a taxa de aprendizagem adaptativa. Bom, e no final, né, esse objeto, né, com todos esses parâmetros, ele devolve um outro objeto chamado estimator, que é o seu modelo. Tá? Então, ficaria assim, né, a classe é o SGD regresso. Então, crio um SGD regresso, passo o valor da loss, qual loss que está sendo usado, qual é o tipo de taxa de aprendizagem, se é constante ou é adaptativa, o número de épocas, taxa de aprendizagem, se eu quero que faça impressões da evolução da função de custo, e se eu vou usar o early stop, né? Se eu vou usar, eu coloco o numérico no tall. Bom, uma vez treinado, né, eu executo, né, aqui eu não faço nenhum treinamento, eu simplesmente crio o meu objeto do modelo, e para treinar
o meu modelo, agora treinar com os dados, passar os dados para ele rodar, né, eu tenho que executar, né, um método desse modelo, né, chamado fit. O método fit, você vai fornecer o seu x e o seu y para ele, e ele vai treinar teu modelo. Né. Também dentro do estimator, né, ele tem um método chamado predict, que gera predições, né, você passa o x, ele gera predições, e também tem ele tem também os coeficientes, né, aprendidos aí, né. Tem um atributo chamado coef underscore, ele retorna os coeficientes w, e tem um outro atributo chamado intercept underscore, retorna o b, né, retorna o bias. Então, lembrando, fit, né, faz o treinamento. Então, passa aqui o x de treinamento e o y de treinamento. O verbose aqui está comum, então ele vai fazer as impressões. Então, eu coloquei aqui quantas épocas? 500 épocas, então vai ter 500 impressões aqui, ó. O número da época, né? O número da época, e ele está mostrando aqui qual é a loss aqui, o valor da loss, né? Naquele instante. Então, está fazendo isso várias vezes aqui, até atingir o número de épocas. Né? Então, vou tirar essa verbose aqui para não ter essas impressões. Tirei. Então, vou rodar de novo o fit, treino o modelo. O modelo agora está treinado. Uma vez que o modelo está treinado, eu posso ter acesso aos pesos do modelo, né, que é os coeficientes, né, o W e o bias, né, tá aqui eles, né. Então, o W é um vetor e o B, né, bias é um valor numérico. A predição do modelo, eu passo uma amostra, né, estou passando aqui a primeira amostra e ele vai me dar o preço da casa. Então, a primeira amostra, que é esse x que está aqui, ó. Opa. Esse x que está aqui, ele me deu, para esse x que está aqui, ó, ele me deu que o preço da casa custa 290 mil, né? Tá. Esse é o preço. E predição do modelo a gente pode chamar esse predict, ou a gente pode fazer a continha que a gente faz lá no outro programa, né? Tá? Vai dar a mesma coisa, né? Se a gente faz a continha aqui, ó, na mesma amostra, ela deu aqui, ó, o mesmo valor que está aqui, ó. Então, digamos que você... Bom, qual o recado aqui, né? O recado é assim, digamos que você veio aqui, usou o skitlearning, construiu o seu modelo, mas você quer fazer uso do teu modelo em outra plataforma. Por exemplo, dentro de um VBA, dentro de um JavaScript, dentro de um lugar diferente do Python. Então, você pode treinar teu modelo, construir teu modelo e fazer as equações da predição somente na plataforma que você vai usar, que você vai fazer uso do modelo treinado. Tá? Então, esse é o recado. Você usa uma biblioteca, né, para construir modelo, testar, validar teu modelo, e usa uma predição do teu modelo na plataforma final, aí, onde você vai querer utilizar o teu modelo, né, dentro do seu sistema. Aí. Bom, as medidas aqui do desempenho do modelo, né, o skitlearning aqui tem algumas métricas também. Tem um pacote de métricas que tem várias métricas. Aqui eu estou pegando simplesmente o MSE, né, o Mean Square Error, para mostrar o valor do Mean Square Error, que é a mesma função de custo. Então, estamos fazendo a predição do dado de teste e a predição dos dados de treinamento, e depois plotando o erro, né, do treinamento
e o erro no teste. Então, se eu aplico aqui, o erro no treinamento é 23 e no teste é 21. Então, está próximo os dois erros, né? O que é bom, né? O ruim é quando esses erros estão em escalas muito diferentes. A gente pode usar adicionar características ao nosso modelo, por exemplo, usar características polinomiais, né? Adicionar características polinomiais, né? O Skitlearn, ele tem recursos para isso, né? Adicionar características polinomiais, estou carregando os dados novamente, né? Os dados originais, não normalizados, tá? E tá dentro daquele pacote pré-processing, tem uma classe chamada Polynomial Features. Polynomial Features, você eleva as características a um polinômio, então vai aumentar a quantidade de características. Aqui estou colocando o polinômio de grau 3, criando o objeto para gerar características polinomiais e depois aplicando isso nos dados. E o formato semelhante ao formato de uso da normalização. Tá? Usa essa função fit transforma. Temos aqui o x, né, com todas as características polinomiais, né, feito a transformação polinomial. Depois que adicionamos as características polinomiais, fazemos a normalização dos dados, separamos os dados em treinamento e teste, treinamos o nosso modelo e verificamos as métricas de desempenho. Então, após adicionar características polinomiais de grau 3, a nossa métrica de desempenho, olha tanto que mudou, né? O treinamento, o erro agora é 4, enquanto o teste, o erro é 11. Quando comparamos com o modelo que não adiciona características polinomiais, tem uma diferença razoável, né? Bem razoável. E usando os mesmos parâmetros, praticamente, né? Ok. Aqui eu coloquei um gráfico, né, que mostra o efeito da taxa de aprendizagem, né, na performance do classificador. Tá? Então, estou executando o mesmo modelo, com diferentes taxas de aprendizagem, né? Estou criando aqui as taxas de aprendizagem que vão de 0,00001 e vou aumentando, né, até chegar a 1. Então, está sendo gerado 1000 taxas de aprendizagem dentro desse intervalo de 0,0001 até 1. 1000 taxas. E mostrando aqui para vocês. Então, aqui começa com taxas de aprendizagem bem baixa. O modelo tem o erro aqui é baixo. Quando eu vou aumentando a taxa de aprendizagem, o modelo vai começando a ficar mais insensível. O erro aqui do modelo, ó, ele tende a ser maior aqui. Está bem maior aqui, subindo aqui, ó, comparado com taxas de aprendizagem baixas. Taxas de aprendizagem baixas, teu modelo pode demorar ele pode precisar de mais épocas, tá? Para ele aprender bem, mas ele aprende, tá? Agora, se você coloca a taxa de aprendizagem mais alta, ele pode passar do ponto ideal. Aí o valor do erro começa a aumentar. Então, a preferência é sempre taxa de aprendizagem baixa. E aqui eu tenho um outro gráfico que mostra o efeito do número de épocas, né? Eu crio o número de épocas que vai de
10 épocas a 100 mil épocas. E o treinamento do mesmo modelo varia com a mesma quantidade com a mesma taxa de aprendizagem, variando aqui o número de épocas. E aqui eu tenho que, com poucas épocas, o modelo não aprende tão bem, vai aumentando as épocas, o modelo vai aprendendo, né, melhor aqui. Então, significa que você tem que encontrar aí um trade-off ideal aí do número de épocas, né? Então, não pode ser, aliás, trade-off entre o número de época e taxa de aprendizagem, né? Tem que achar aí a relação ideal para você treinar o teu modelo, né? Bruno, a linha está estagnada aqui, né? Aqui embaixo. Significa que você chegou aqui, né, nesse ponto de estagnado aqui, mais ou menos em 10 mil épocas. Se você com 10 mil épocas, ou com 20, com 50, ou com 80 mil épocas, o algoritmo mantém a mesma coisa, ele não aprende mais. Então não adianta ficar repetindo ali, né? Isso quer dizer, tá? Ele já não consegue evoluir. O que ele pode fazer é, ao invés de aprender mais, ele pode começar a subir o gradiente e começar a ficar pior, né, do que ele era, né? Assim, Alexandra, a ideia, né, assim, que hoje a gente começou aqui com speech, e aí entra vários, a gente já não tinha, por exemplo, separar os dados, já não tinha falado de características polinomiais, não tinha falado de normalização. Aí essas coisas, elas vão aparecer agora na próxima aula e eu vou acrescentar alguma coisa nova. E essas coisas, elas valem para qualquer modelo. A gente está pegando um modelo mais simples para ver, adicionar esses elementos de aprendizagem de máquina. Tá? Aí é que vai aumentar de coisas. Um modelo mais sofisticado, todos esses conceitos basicão já está mais tranquilo, né? Porque todo problema que a gente vai tratar tem que fazer isso, tem que normalizar o teste. Eu tenho que diagnosticar, né? Se tiver tendo um sobreajuste, se tiver um overfit, eu tenho que adicionar a característica, então tem várias mas vocês começam a brincar com usado, né? Esse local aqui. Esse local aqui. Onde que é? É a Universidade da Carolina, né? Não. Norte da Carolina. E lá, conjunto de dados. Não. Você ligou errado de novo. Flecha. Uma cartola 241. Hã? Aqui. Uma cartola 241. Eu Ligou pra já cá. Ligou ontem. diabetes, ele
ele foi disponibilizado, né, através de um estudo, né, de um paper, um cara, né, essa revista anual, esse conjunto de dados, ele tem da idade, né, dos pacientes. É um conjunto de dados que vai medir, né, se a pessoa tem tendência de ter diabetes ou não. Então, tem aqui a idade do paciente, o sexo do paciente, o BMI é o índice de massa corporal do paciente, BP aqui que é índice de massa corporal, é a pressão arterial. Depois tem 6 medidas do colesterol, né? 6 medidas de colesterol, né? HDL, LDL, HDL, não sei qual as traduções aqui, mas são as medidas tradicionais de colesterol, né? E por fim, né, o Y mensura se o diabetes se a pessoa tem tendência ou não de ter diabetes. Os dados. Eu acho que eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei. Não, eu coloquei. Pensei que eu tinha função aqui. 400 criar o teu modelo aí de ação, tentar o percentual aqui, o índice de diabetes aqui. Quinta-feira e trago a edição lá do modelo 3D lá que faltou. Pega a chave do carro aí. Quarta, né, talvez na segunda. E fecha o carro que tá aberto. Começamos com redes neurais. Redes neurais. Pega a chave Na semana que na vez e fecha o carro que tá aberto. Qual carro? O seu. O que tem que tá Tá aberto? aberto. é isso, senhores. Não, olha, Bruno, não. É pra fechar? Semana que vem não. Semana que vem a gente fica em redes neurais, vários tipos de redes neurais, aprender a usar, como funciona o funcionamento do algoritmo, tá? Talvez na semana seguinte, aí a gente começa aí na outra semana, sem ser a semana que vem, né? Aí a gente começa aí o TensorFlow, aí de Deep Learning. Senhores, então desejo para vocês uma boa noite, né, uma boa quinta-feira, e eu encontro vocês na sexta-feira.